Meus queridos, eu vi um professor de hermenêutica dizendo que Jesus mandou pagar o dízimo. E ele disse isso baseado no que está escrito em Mateus 23 e 23. Porque em Mateus 23 e 23 diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endo, o cominho, e desprezais os mais importantes da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, ou seja, praticar o amor, o juízo, misericórdia, e não omitir aquelas, ou seja, continuar dando dízimo. E aqui esse professor de hermenêutica, de exegese também, ele disse que por conta disso a gente deve continuar dando dízimo. Pergunto, será que ele está certo? Será que ele está correto? Primeiro, o que é exegese? Tá? Eu vou explicar para você se esse texto está certo ou não. O que é hermenêutica? Perdão. Hermenêutica é a ciência, são os métodos, os princípios que se usa para fazer a exegese de um texto. A exegese é a interpretação propriamente dita. Vou fazer a interpretação de um texto, eu preciso da hermenêutica, que são as regras, os princípios. E há um princípio na hermenêutica bíblica que diz que um princípio do Antigo Testamento só se aplica na nova aliança se as escrituras assim o disser. Então esse teólogo, esse professor de hermenêutica entendeu que, pelo fato de Jesus ter dito aos fariseus e escribas que eles tinham que dar o dízimo, então ele entendeu que isso se aplica para a nova aliança por conta dessa regra da hermenêutica. Mas eu quero dizer, querido, que esse professor ele está completamente equivocado. Agora, eu não sei se ele está equivocado ou se ele está sendo malicioso. Porque tem esses dois tipos de pessoas hoje no meio teológico. Tem um malicioso, que sabe, mas dá o jeitinho ali dele para distorcer e fazer do jeito que ele entende, do jeito que ele quer, aliás, e do jeito que a igreja dele quer. E tem realmente o ignorante, né? O ignorante que realmente não sabe mesmo. Enfim, mas essa não é a questão. Mas a pergunta é, será que realmente Jesus, pelo fato de ele ter mandado os escribas e fariseus terem dado o dízimo, nós também temos que dar? Vamos entender. Aqui no meu livro, né, o livro o Dízimo Não é Obrigatório, o Devorador Não é Demônio. Se você não tem ainda um exemplar desse livro, você sabe que ele é de graça, eu não vendo. Ele está aqui na descrição desse vídeo, tá? Tem um link dele aí gratuitamente. Você clica no link e já te leva lá para o Google Drive. Você baixa aí no teu smartphone, no teu computador, para você ler esse livro, tá? E compartilhar. Ele é bem dividido em assuntos bem explicados de uma forma muito simples para as pessoas poderem compreender. Então vamos lá. Então, esse texto, nós temos que prestar atenção, queridos, em algumas coisas. Primeiro, Jesus está falando para quem isso? Está falando para os escribas e fariseus. Quem eram os escribas e fariseus? Eram os dois principais grupos que lideravam o judaísmo, a religião judaica. Esses dois principais grupos da religião judaica. Esses dois grupos foram criados ali no período interbíblico, tá? Esse período de 400 anos de silêncio que divide Malaquias de Mateus. Houve um período de 400 anos de silêncio profético, mas tem a história desse período, né? O período persa, aliás, o Império Persa, depois o Império de Alexandre o Grande, depois o Império Romano. Quando surgiu o Império Romano, os fariseus e escribas já estavam ali atuando, né? Isso já vinha do cativeiro babilônico. Então, esses dois grupos surgiram e Jesus está falando para eles. Então, leve em conta o seguinte, que o Novo Testamento, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, estão ainda dentro do contexto da nova aliança. Aliás, estão ainda dentro do contexto da antiga aliança, tá? Aqueles grupos, escribas e fariseus, eram judeus que praticavam a religião judaica, que eram obrigados a cumprirem a lei de Moisés, e Jesus está falando para eles. Nós temos que levar em conta, queridos, que a antiga aliança ainda estava em vigor.
A nova aliança ainda não tinha entrado em vigor. Cristo ainda não tinha sido glorificado. Jesus ainda não tinha morrido e ressuscitado. A nova aliança só iniciou-se com a morte e a ressurreição de Cristo. Lá em Mateus 26, quando Jesus está ali comendo a última ceia pascal com os seus discípulos, inclusive ali ele institui uma ceia nova para ser praticada na nova aliança, que nós chamamos ela de a Santa Ceia, que é a ceia do Senhor. Jesus é claro em dizer em Mateus 26, na noite da última ceia pascal, e celebrando a Santa Ceia, ele diz, esse é o meu sangue, o sangue do novo pacto, da nova aliança, que será derramado por vós. Então, ou seja, a nova aliança ainda não estava em vigor quando Jesus mandou os escribas e fariseus continuarem pagando o dízimo, dando o dízimo, tá? Então tem que levar em conta isso, a interpretação correta, sem forçar os textos, sem pender para preferência teológica, sem pender para preferência denominacional, mas simplesmente o texto ali puro, limpinho, da forma correta como ele deve ser interpretado. Outra coisa interessante também, que nós temos que observar, querido, preste bem atenção no texto, é que Jesus, tá? Nós já entendemos aqui que o contexto que Jesus estava pregando isso era no contexto da antiga aliança, do antigo pacto, e as pessoas que ele mandou fazer isso foram os escribas e fariseus, que eram líderes judeus, e obviamente tinham a obrigação de dar o dízimo, tá? Outra coisa interessante é que nós temos que observar que Jesus está mandando dar o dízimo de quê? Do endro, do cominho e do hortelã. Aliás, Jesus ele tá fazendo menção que os fariseus dão dízimo. Olha, vocês dão dízimo do hortelã, do endro, do cominho. Tá? Então observe, por que Jesus disse que eles davam o dízimo do endro, do cominho e do hortelã? Tá? Uma coisa interessante também. Exatamente porque dízimo nunca foi dinheiro. O dízimo, queridos, ele era a 10ª parte do fruto da terra. Olha que tá. Jesus falou isso falou isso para judeus que praticavam o judaísmo, a religião judaica, e falou isso baseado exatamente na lei do dízimo. Lá em Levítico 27:30, quando diz assim: também todos os dízimos do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor, santas são ao Senhor. Então observe, Levítico 27:30 diz que o dízimo era do fruto do campo, do fruto das árvores, da semente do campo, era para dar ao Senhor, tá? Serão santas, ou seja, separadas para o Senhor. Eles não podiam comer, tinham que ser dada do Senhor, da forma como ele orientava que tinha que dar, que isso aqui depois eu vou fazer uma live como é que eles davam o dízimo, tá? E lá em Deuteronômio 14, exatamente no verso 22, ele diz assim: certamente darás o dízimo de tudo, aliás, de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher no campo, ou seja, plantada, que se colhia a cada ano, né? A gente já viu aqui que era dada apenas uma vez por ano, mas essa questão também vai fazer parte de uma outra live. A proposta aqui hoje é o seguinte: mostrar para você que por isso que Jesus colocou, vocês dão o dízimo do endro, do cominho, do hortelã, vocês continuem dando o dízimo do endro, do cominho, do hortelã, mas exatamente por quê? Porque o dízimo era de tudo, todo o fruto da semente que era plantada, exatamente por isso. Então por isso que Jesus falou para eles darem o dízimo. Aí o que acontece? Esses pregadores, eles dão o jeito deles ali para dizer: olha, Jesus está mandando dar o dízimo, né? Está mandando dar aqui, está escrito, Mateus 23, ele tem que dar o dízimo, tem que guardar os principais preceitos da lei, vocês estão dando o dízimo, continue dando o dízimo, mas vocês também têm que guardar os principais preceitos da lei, o amor, a misericórdia. Então o que é que acontece? O que acontece é que eles nunca mostram esse dízimo era de quê? O dízimo do hortelã, do endro, do cominho. Então não era dinheiro, tá? Então, ou seja, se essa regra da hermenêutica se aplicasse esse texto para os dias da nova aliança, que não se aplica, tá? Mas se esse professor tivesse correto, se aplicasse, então o dízimo que Jesus estava mandando dar era do hortelã, do endro, do cominho, ou seja, do que se planta, do fruto da terra, tá bom? Aí vem dizer: não, mas o dízimo é porque eles davam do fruto da terra porque não tinha dinheiro. Mentira.
Lá em Deuteronômio 14, a partir do verso 22, exatamente ele diz: quando não desse para levar o fruto da terra, vendesse, levasse o dinheiro e depois fizesse o que ele tinha que fazer lá. Mas isso também faz parte de outra live, eu quero ir devagarinho, tá? Agora, vamos ver. Então, se realmente Jesus estivesse mandando dar o dízimo, prorrogando a lei do dízimo para a nova aliança, para nós, os gentios, certo? Que ele não prorrogou de maneira alguma, o texto está ficando muito claro para nós. Mas se ele realmente tivesse prorrogado, então o dízimo deveria ser do que se planta na terra. Outra coisa interessante, se nessa passagem bíblica que os pastores usam para dizer que Jesus prorrogou a lei do dízimo para os dias da nova aliança, se realmente fosse verdade, então, em Mateus capítulo 8, verso 4, observe, isso aqui que está em Mateus 8, verso 4, também deveria estar em vigor nos dias da nova aliança. O que? Vamos ler. Quando Jesus curou o leproso, ele disse assim, ó, Mateus 8, 4, vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Observe, mais uma vez Jesus está aqui mandando alguém cumprir alguma regra da lei que Moisés havia estabelecido para o povo. Agora ele fala para um leproso, curou 10, só veio um, cadê os outros? Não agradeceram, tal. Faz o seguinte, vai até o sacerdote, leva a oferta que Moisés ordenou e apresenta a ele como testemunho. Quer dizer que isso aqui também se aplica para hoje? Sim, porque também está escrito no Novo Testamento. Também é Jesus que está falando. Ah, mas isso aí não se aplica. Não se aplica por quê? Por que então que o Mateus 23, 23, dei o dízimo do endo, do cominho, do hortelã, continue dando o dízimo, mas guarde os preceitos da lei? E por que isso aqui não se aplica também? Pelo mesmo motivo, querido. Pelo mesmo motivo. Jesus está falando para um judeu que foi curado de lepra. E havia na lei uma regra. E essa regra da lei dizia para ele que todo mundo que fosse, está Levítico, todos que fossem curados de lepra deveriam ao sacerdote, apresentar-se ao sacerdote, levar a oferta lá para ser oferecida diante de Deus, aquela oferta como um testemunho de que ele ficou curado. Ele ficaria em observação durante alguns dias, voltaria daqui 15 dias, daqui uma semana, daqui 15 dias, daqui um mês, ia voltando, oferecendo as ofertas, e vendo que realmente ele tivesse curado, oferecia aquela oferta, aquele sacrifício a Deus, como testemunho que ele estava curado. Então Jesus mandou ele fazer isso. Por que é que esses pastores também não usam esse texto para dizer que nós temos também que oferecer as ofertas quando for curado de lepra? Aliás, você já viu por aí algum leproso nos dias atuais, alguém que ficou curado de lepra, se apresentar a algum sacerdote? Você já viu nos dias atuais alguém que ficou curado de lepra, algum crente, algum evangélico que ficou curado de lepra, ser orientado pelo pastor a apresentar uma oferta nos moldes que Moisés ordenava para testemunho? Você já viu isso acontecer nesses dias? Eu nunca vi um pastor ensinar para o povo, porque Jesus o sacrifício pela a cura, o testemunho da cura da lepra também continua, porque Jesus disse, Mateus capítulo 8, no versículo 4. Por que ele não ensina isso? Eu nunca vi pastor nenhum ensinar isso. Exatamente porque eles sabem, querido, que isso não se aplica por dia de hoje. Essa lei não se aplica por dia de hoje, era para um judeu. A antiga aliança estava em vigor. Então por que eles... E eles sabem disso. E por que eles usam o texto de Mateus 23, 23 para dizer que nós temos que dar o dízimo, nós gentios temos que pagar o dízimo? Sendo que é o mesmo princípio, era dizendo para judeus também, porque a antiga aliança também estava em vigor. Então, queridos, eu vou dizer para você uma coisa. Infelizmente, tem muita malícia nos púlpitos das igrejas de hoje. Tem muito pregador malandro, malicioso, distorcendo a palavra de Deus para beneficiar-se, para cumprir propósitos ministeriais, denominacionais. Por quê? Porque eles são debaixo ali do jugo.
tem que bater meta financeira, tem que bater meta financeira. Aí criou-se aí esse costume de que o povo tem que dizimar, que é obrigatório, e nem é obrigatório, nem é desobrigatório. Não, simplesmente não existe mais doutrina de dízimo na nova aliança, tá? Então, meu irmão, Jesus mandou o leproso judeu fazer o sacrifício que a lei ordenava. E do mesmo modo, ele mandou os fariseus pagarem o dízimo que a lei ordenava, doendo do cominho do hortelã. Exatamente porque a antiga aliança ainda estava em vigor. Cristo ainda não tinha morrido e ressuscitado, como em breve isso iria acontecer. Em Romanos capítulo 10, verso 4 diz que o fim da lei é Cristo para todo aquele que crê. E diz que a lei vigorou até Cristo, né? E o fim da lei é Cristo para todo aquele que crê. Então, eu vim aqui rapidinho só para falar isso. Então, fica claro para nós aqui, muito claro, que Mateus 23, 23, que diz que ai de vós, escribas fariseus, hipócritas, porque dão o dízimo do hortelã, doendo do cominho, e desprezam os principais preceitos da lei, que é o juízo, a misericórdia e o juízo. Devei cumprir o juízo, a misericórdia e o juízo, mas devei também continuar pagando o dízimo. Que fica claro para nós que isso aqui não se aplica para nós, que isso aqui não é por dias de hoje, tá? Mas eles encontram sempre um jeito de distorcer e enganar os incautos e aqueles que são cegos que seguem a eles, infelizmente. Mas aqui fica claro para nós, tá bom? Olha só, simplesmente não existe dízimo na nova aliança. Nem é obrigatório e nem é desobrigatório, meu irmão. Não existe, simplesmente não existe. Tem um monte de pastor aí que fica dizendo o dízimo não é obrigatório e fica dando envelope de dízimo pro povo, né? Poxa vida, o dízimo não é obrigatório, o cara fica dando envelope de dízimo pro povo. Então, meu irmão, entende? Dízimo foi abolido, vamos dizer, foi cumprido junto com a lei. A lei foi consumada, foi completada, foi cumprida em Cristo, tá? Então, os preceitos da lei não existem mais, tá bom? Então, que fique claro aí, dízimo não existe, nem é obrigatório, nem é desobrigatório, simplesmente não existe. Quer ajudar a igreja? Ajuda como você quer, da forma como você quer, conforme deseja o teu coração, de acordo com as suas condições, com as suas posses. Você não tem que se preocupar em todo culto, levar aquela moedinha, ou seja lá quanto for para dar de oferta. Tem que se preocupar com isso, meu irmão. Aliás, as igrejas têm que tirar esse momento de ofertório. Esse momento de ofertório não precisa mais existir dentro das igrejas, tá? A gente tinha, mas tiramos, acabamos, tá? A gente hoje espera, os irmãos entendem a necessidade da obra, tá? E quando termina o culto ou quando começa, os irmãos vão lá, tem as caixinhas lá, eles vão lá e colocam lá as ofertas dele conforme eles desejam colocar, tá? Outras pessoas, mesmo acompanhando o nosso trabalho pelo YouTube, pela web rádio, entra em contato com o ministério, pede a irmã Lia o número da conta e oferta conforme elas desejam, enfim. Então é assim que tem que trabalhar, é assim que tem que ser. Então os pastores deviam acabar com esse negócio de envelope, esse negócio esse momento de ofertório e de dízimo, e esperar realmente que Deus use as pessoas que Ele quer usar. E isso é que é importante, da forma como Deus quer usar as pessoas, tá bom? Então, mas o importante é que ficou claro para nós aqui, fazendo aí a exegese desse texto, né? A exegese, a interpretação, usando os princípios corretos da hermenêutica, tá? E vemos que de fato a Bíblia não diz, o Novo Testamento não diz que esse princípio de dízimo se aplica por dias de hoje. A única passagem bíblica que fala sobre dízimo são duas. Uma é em Hebreus capítulo 5, no verso 7, quando Paulo está falando que o dízimo foi dado por Abraão, está tentando explicar para os judeus lá a questão da mudança de sacerdócio, mudança de lei, tá? E essa passagem aqui, essa passagem bíblica de Mateus 23, 23, essas duas passagens também não se aplicam também para a nova aliança, tá? Então fique bem claro para os irmãos que a gente possa aprender e crescer na graça e no conhecimento, tá bom, querido? Então, obrigado aí, tá? Um beijo no coração, que Deus abençoe a vida de vocês. Essa aqui foi nossa segunda live de hoje. Fica na paz, qualquer hora a gente volta com mais informações importantes para o crescimento no conhecimento de vocês, para a libertação de vocês, tá? Beijo no coração, fica na paz em nome de Jesus.